Muito bem, hoje nós vamos então continuar nossa série de pregações aqui no Retiro sobre família. E hoje eu vou fazer a primeira parte de criação de filhos, criando filhos para a glória de Deus. E logo depois o pastor Timóteo vai pregar sobre a formação espiritual no lar. Como é que isso se torna mais prático? Eu vou trazer alguns princípios bíblicos mais gerais, e ele vai depois fazer algo mais específico. E principalmente depois nós vamos ter uma parte da experiência dele, da Andréia, e nos ajudar com algumas respostas. Já chegaram várias perguntas aqui para mim. Se você ainda não fez, não deixe de fazer sua pergunta e me entregue até agora à tarde, porque eu vou selecionar para a gente fazer à noite. O título que eu vou pregar hoje é Criando Filhos para a Glória de Deus. Eu vou trabalhar especificamente 2 trechos, Efésios capítulo 6, onde eu vou passar a maior parte da pregação. E no final eu vou pegar esses 2 versículos de Colossenses e fazer também duas aplicações, 2 pontos pequenos nesse trecho aí. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios 6, nós vamos ler os versículos, até já foi recitado aqui de cor, né? Esses versículos que a gente vai trabalhar hoje. Imagine uma criança que vive em um lar onde os seus pais falam que não deve, sonegam impostos, eles mentem, eles pagam propina quando eles não deveriam fazer, eles vendem voto, eles são aquelas pessoas que falam palavrão, ele vive em uma família também, um ambiente de pessoas que falam imoralidade, pessoas que se orgulham de conseguir enganar outros. Imagina uma criança crescendo ali e você imagina que ele não está aprendendo nada, que a mente da criança é neutra, né? Ali, não, criança ele está só vendo, ele não está aprendendo, não sabe nem o que a gente está falando. E essa criança vai crescendo, e vai crescendo, vendo todos aqueles maus costumes dentro de casa, todos aqueles pecados ali sendo cometidos. E quando ela cresce, quando essa criança se torna um adulto, então vai viver uma vida totalmente longe de Deus, muitas vezes se afunda em pecados sexuais, drogas, vícios dos mais diversos possíveis, enganação, e os pais então olham um para o outro e dizem assim: não sei de quem que esse menino aprendeu essas coisas. Não sei quantos de vocês já ouviram isso, porque na ideia a cabeça de alguns pais funciona assim: se eu não sou viciado, se eu não falo, se eu não trago imoralidade abertamente para dentro de casa, é só algumas vezes que eu falo, meu filho não vai aprender. Mas eu vou mostrar para você que a cabeça de nenhuma criança é neutra. Que a palavra de Deus, ela nos dá as respostas de como nós deveríamos lidar para criar os nossos filhos. Paulo escreve tanto aqui em Efésios capítulo 6, quanto em Colossenses capítulo 3, sobre criação de filhos. E isso é muito importante. Isso é muito importante, principalmente que a nossa sociedade cada vez mais tem dado menos importância na criação de filhos. E quando dão importância na criação de filhos, são por métodos humanistas, né? Métodos que muitas vezes contrariam a palavra de Deus. Eu não vou tocar tanto nesse assunto, mas certamente vocês já ouviram falar em algo chamado disciplina positiva, que é uma tal de disciplina que você não pode dizer não para o seu filho, que você vai traumatizar ele. Isso, se você procurar, se você fizer depois uma pesquisa rápida na Amazon, veja o valor dos livros que são vendidos esse método de disciplina positiva. E veja mais, quantos desses livros já foram vendidos. Você vai ver o absurdo de que esses materiais estão entrando dentro dos lares. E a palavra de Deus cada vez mais ficando de lado. E as pessoas olham, eu não sei o que é que eu fiz para esses meninos serem desse jeito. Eu quero encorajar você que já tem filhos hoje, e também você que futuramente vai ter filhos, a entender que a palavra de Deus, ela é suficiente na criação dos nossos filhos. O autor Warren Wiersbe, ele diz assim,
O filho que não aprende a obedecer os pais dificilmente se sujeitará a alguma autoridade quando adulto. Afrontará os professores, a polícia, os patrões e qualquer pessoa que tente exercer autoridade sobre ele. O colapso da autoridade em nossa sociedade reflete o colapso da autoridade no lar. O fato de nós vermos toda essa criminalidade aumentando hoje no meio do mundo é exatamente porque o lar está fracassando. Se o lar fracassa, se a família fracassa, obviamente que a sociedade vai fracassar. Por isso que você vai ver esses tipos de ideologia anticristã, cada vez mais eles querem atacar a família do modo que Deus disse que é para ser. Cada vez mais eles querem desestruturar, destruir as famílias, porque eles sabem que destruindo a família eles conseguem controlar todo o resto. E aqui eu quero encorajar você, tanto que já tem filhos, quanto que ainda vai ter no futuro. Criar filhos é um privilégio grandioso. Você vai ouvir muitas vezes assim, rapaz, eu não sei se eu quero ter filho não, é responsabilidade muito grande. Alguém já ouviu isso? Não. Só eu que ouvi? Aí, umas 2 ou 3 ouviram, né? 2 ou 3 pessoas ouviram. Eu não quero ter filho porque é uma responsabilidade muito grande. Criar filho é um privilégio grandioso, mas essa tarefa exige responsabilidade e encorajamento que só podem ser encontrados nas Escrituras. Toda e qualquer tarefa que Deus nos dá é uma tarefa grandiosa que exige responsabilidade e exige encorajamento que ele dá nas Escrituras. Quando eu ouço pessoas dizerem assim, eu não quero ter filhos porque é muito difícil, nosso mundo está muito difícil. Aí eu olho para a época de Moisés, né? Olha quando Joquebede inventou de ter filhos. Ela sabia que ia ter filho e o filho dela ia morrer, mas ela não deixou de ter filhos. Olha a época que Ana estava orando por um filho, chorando por um filho. Ana estava chorando no pior momento de Israel, espiritualmente falando, politicamente falando, militarmente falando. Israel estava derrotado em tudo. O sacerdote Eli, a família dele era totalmente destruída. Os filhos levando mulher para dentro do templo, sacrificando lá a Deus e comendo as ofertas. Perdendo batalhas, a arca de Deus sendo levada. Israel sendo totalmente destruído, e onde era que Ana estava? No templo. Ana não estava orando por Israel. Ana estava orando por um filho. Se olhar para Ana e dizer assim, rapaz, a minha história é mais difícil do que Ana. A época que Deus deu filhos para Isabel e Maria, a época que Jesus chegou. Qualquer criança que chegasse naquela época, ela corria o risco de o quê? De morrer. Porque existia lá um decreto, ó, criança do sexo masculino onde tiver, você mata. E ainda assim, elas estavam lá gerando filhos que viriam entrar para a história e, obviamente, o nosso Salvador vindo a esse mundo como um bebê. Então, quando você ouvir esse tipo de história, ou se isso estiver no seu coração, espero que o Senhor mude a sua mente, ou então você encoraje essas pessoas por meio da palavra de Deus. O nosso texto aqui, eu vou tirar alguns princípios desse trecho de Efésios capítulo 6, tanto para filhos quanto para os pais, diretamente ligado primeiramente aos pais, mas também os filhos que estão aqui e que algum dia Deus vai lhe dar filhos também. Para você já ir aprendendo que a palavra de Deus ela tem os princípios e respostas necessárias para o que você precisar na criação de filhos. Deixa eu ler aqui esses 4 versículos, depois eu vou orar. Efésios capítulo 6, os versículos 1 ao 4, a palavra de Deus diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha longa vida sobre a terra. Vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Primeira coisa que nós vemos aqui nesse trecho, deixa eu orar antes, depois a gente volta para cá. Ó Deus, obrigado por esse dia, Pai. Agradeço a Ti, mais uma vez, pelo privilégio de abrir a Sua palavra. Nós dependemos totalmente de Ti, Senhor, tanto no aprendizado quanto na aplicação da Escritura.
Pai, guarde no nosso coração aquilo que vamos aprender aqui. Nos ajude, Senhor Deus, a criar os nossos filhos, sejam eles com maiores dificuldades, de muitas vezes requerer mais paciência de nós, muitas vezes requerer mais graça e misericórdia, ou sejam eles mais tranquilos, mais fáceis de obedecer. E ao mesmo tempo, Senhor Deus, eu peço pelos jovens, aqueles que ainda estão solteiros, que estão aqui, se o Senhor os der filho futuramente, que eles possam ser encorajados na criação de filhos segundo as Escrituras. Obrigado, Senhor, pelas respostas que o Senhor nos dá na tua palavra. O Senhor nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida de piedade e de como viver nessa terra. E nós somos gratos a Ti por isso. Ó Pai, aplique a Sua palavra no nosso coração, nos ajude a estarmos concentrados aqui e que possamos glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que nós vemos nesse trecho é que nós precisamos ensinar os filhos a andar nos caminhos do Senhor. Os versos aí que a gente vai trabalhar, Efésios 1 ao 4, esse primeiro ponto vai ser o maior trecho que eu vou tratar na maior parte do sermão. E depois, no finalzinho, eu vou gastar muito pouco tempo lá em Colossenses capítulo 3, 20 e 21. Aqui nesse trecho nós vemos duas coisas muito interessantes. O apóstolo Paulo, ele divide o trecho com duas instruções e duas promessas para os filhos, né? Quando ele trata para os filhos. Primeiro ele diz para os filhos, ele dá duas instruções para os filhos e ao mesmo tempo duas promessas para os filhos. Primeiro, duas instruções ou duas ordens que o apóstolo Paulo dá, aí é um imperativo mesmo, ele está dizendo, filhos, façam isso. Não é tal, filhos, se vocês quiserem, vocês façam. Não, não. Aqui é uma ordem, ele está dizendo aqui, ó, primeiro que Paulo diz, obedecer aos pais. O que é que ele está querendo dizer com isso? Quando ele diz assim, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Diante de Deus, a obediência aos pais não deve ser algo que é explicado. Assim, por que eu tenho que lhe obedecer, pai? Quando seu pai dá uma ordem, que você vai dizer assim, ei pai, por que eu tenho que te obedecer? A Letícia vai dizer para o Paulo, né? Por que eu tenho que te obedecer? Não existe isso. Diante de Deus, o que Deus está dizendo é que na hora que o seu pai dá uma ordem, no sentido que não é uma ordem pecaminosa, obviamente, você tem que obedecer. Mas por quê? Porque é justo. É o que Deus está dizendo. O seu pai é aquele que Deus usou para trazer você ao mundo. O seu pai é aquele que Deus usou para fazer com que você cresça. Então é justo obedecê-lo. Ao mesmo tempo, enquanto nós aprendemos sobre obediência aos pais, isso vai refletir aos outros também. Você já viu um filho que é desobediente aos pais obedecer alguém lá fora? Dificilmente isso acontece. Essa obediência aqui, como eu já falei, não é obediência incondicional. Os pais que querem mandar os filhos fazer, por exemplo, mentir. Você já é um crente no Senhor Jesus, se você é um crente, entende, tanto jovem, adolescente, adulto, seu pai manda você mentir, você está autorizado por Deus a desobedecer nesse caso. É mais preferível obedecer a Deus do que aos homens, ainda que você sofra as consequências de injustamente ser punido pelos seus pais, mas você está obrigado a desobedecer aos pais em casos de desonrar a Deus. Vocês honram a Deus primeiro e isso reflete na obediência aos pais. E a gente também vai ver uma segunda ordem, honra pai e mãe. Os pais são autoridades diretas dadas por Deus. Deus que instituiu os pais, Deus que instituiu aqueles que Ele colocou para cuidar de nós, e eles merecem ser tratados com honra. Ora, obviamente que o Senhor, graciosamente, deu duas promessas diante disso. Deus não apenas, Ele podia simplesmente ter parado, obedeça os seus pais, honre seu pai e sua mãe, ponto final. Mas não, Ele ainda graciosamente dá duas promessas para os filhos. Aqui é a segunda ordem e depois vem duas promessas. A primeira promessa é para que tudo corra bem com você. O melhor, isso aqui, o que ele está dizendo é que, tipo assim, eu não vou ter problema nenhum, eu não vou ter dificuldade nenhuma nesse mundo. Não é isso que Deus está dizendo. Está dizendo que o resultado da obediência é que vai ocorrer bem as coisas com você, no sentido de você saber que, se você é uma pessoa obediente, ainda que as coisas
em algum momento der errado, você vai estar tranquilo, porque o Senhor está controlando a sua vida. Eu estou obedecendo. Isso aqui não é resultado de desobediência. Isso também se refere a uma qualidade de vida. De forma geral, os filhos obedientes aos pais, aqueles que são treinados em obedecer, eles são pessoas que, via de regra, eles vão ter uma melhor qualidade de vida. Isso é algo que é provado tanto biblicamente quanto na sociedade em geral. Aqueles que treinam os seus filhos ou aqueles que são treinados em obedecer, isso aqui até mesmo aqueles que nem são criados pelos pais, mas eles aprendem a obedecer, eles aprendem a viver em obediência e eles vão ser pessoas que vão ter uma vida mais próspera e feliz. Eles também têm a tendência de ter relacionamentos mais saudáveis e duradouros que os filhos desobedientes. É muito legal, muito saudável você estar perto de pessoas que gostam de obedecer. Não são aquelas pessoas que você tem que estar brigando o tempo inteiro. Quando você fala, faça isso, a pessoa faz em obediência mais fácil. Aqueles que são desobedientes, até mesmo terão dificuldades de relacionamentos. Por isso que Paulo está dizendo aqui, para que tudo corra bem com você. E depois também a segunda, para que você tenha longa vida. Aqui, soberanamente falando, no sentido de Deus, ele diz assim, para que você tenha longa vida. Aqui eu entendo mais esse trecho como uma melhor qualidade de vida a longo prazo. Pessoas que são treinadas em desobediência, elas tendem até a perder a vida mais cedo. Você já viu o quanto de jovens estão morrendo na atualidade em desobediência? Quanto de jovens estão perdendo a sua vida porque desobedecem a Deus tão cedo? A gente olha assim e diz assim, rapaz, perdeu a vida tão cedo. Porque não é o natural que crianças e jovens estejam perdendo a sua vida de modo tão fugaz, por causa de drogas, maus relacionamentos, bebidas. Isso não é o natural. O natural é que aqueles que vivam obediência, eles têm uma qualidade de vida melhor a longo prazo. Eles vão viver mais, porque eles vão colocar menos as suas vidas em risco do que aqueles que são desobedientes. É isso que Paulo está falando. Na Bíblia nós temos 2 exemplos de jovens, de homens que eram jovens e que desobedeceram a Deus e viveram suas vidas um péssimo final. Talvez você conheça a história de Sansão. Quem não conhece Sansão e Dalila? Todo mundo, né? Conhece, até quem não é crente conhece Sansão e Dalila. Sansão era um jovem que veio ao mundo cheio de promessas ali, de ser um homem forte, queria ser separado para Deus. Os seus pais fizeram isso. Quando foi crescendo, o que aconteceu? Sansão se tornou um homem imoral, um homem desobediente, que se relacionava com mulheres incrédulas ali, fora do povo de Deus, até que chegou um ponto que ele brincou tanto com o pecado, brincou tanto com o perigo, que ele terminou morrendo de uma forma triste, trágica. Do mesmo jeito, Absalão. Nem todo mundo certamente conhece ou sabe quem é esse cidadão. Era o filho de Davi, que tentou tomar o trono do pai. Na sua juventude, achava que o pai não era alguém que sabia tanto. Eu acho que eu governo melhor do que o meu pai. E ele tomou o trono do seu pai, até que chegou um momento em que também morreu de uma forma trágica. Seus cabelos longos, bonitos, como se diz ali, enganchou numa árvore, veio lá um soldado de Israel e partiu ele de cima a baixo. Esse foi o final da vida de Absalão. Obediente, desobediente, arrogante, alguém que se achava melhor até mesmo do que Deus, porque o seu pai Davi tinha sido Deus que tinha levantado. E ele perdeu a sua vida também de forma trágica. E o trecho continua. Quando a gente vai olhando aqui o desenvolver do trecho, também tem agora a espada aponta para os pais. Aqui está para os filhos, agora vai para os pais. Aos pais, versículo 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos olhar rapidamente o que significa isso aqui. Deixa eu separar esse trechozinho, apesar de pequeno, mas tem muitos ensinamentos. Primeiro, não provocar os filhos a ira.
De forma geral, não provocar o filho à ira é você simplesmente não fazer algo só porque você quer fazer. Simplesmente seu filho quer jogar bola. Aí ele diz assim, pai, eu posso jogar bola? Não, pode não. Por quê? Porque eu não quero. Você está trazendo o seu filho a ficar irado por nada. Outra coisa também, quando você mostra favoritismo pelo outro. Tá lá os dois filhos, aí você sempre demonstra favoritismo pelo outro. Tem uma história conhecida sobre isso que a gente vê na Bíblia, né? Quem é? Não, tem outra também, mas bem mais conhecida. A história de José. Não lembra da história de José? O que o pai fez? Pegou lá uma túnica lindona, colocou lá para o filhão mais novo, José, né? Olha a desgraça que aconteceu na família. A culpa era de José? Obviamente que não. Deus estava trabalhando por trás de tudo? Estava, mas olha o que aconteceu na família deles. Os filhos venderam o irmão dele podia de fato ter morrido. Eles venderam o irmão dele, na realidade eles queriam matar o irmão. Foi porque um chegou e disse assim, não vamos fazer isso não, vamos vender ele. Ele queria matar. Olha a desgraça aí que acontece nas famílias só por causa de uma coisinha, favoritismo, criticar excessivamente. Você só olha para os seus filhos, só olha sempre criticando, nunca faz um elogio, nunca tem nada para elogiar neles. Negligenciar, também você deixa ele fazer o que quiser, né? Não, faz aí, vai lá, não estou mais nem aí. Demonstrar hipocrisia. Dentro de casa você trata seu filho de um jeito, quando chega na frente dos outros você trata de outro. Isso é todo amoroso. Lembra da história de ontem? Eu quero morar na igreja, papai. Porque lá na igreja o papai cuida bem do filhão, né? Lá na igreja ele é bem tratado, mas em casa ele não está nem aí, trata o filho com brutalidade, não trata o filho com carinho, isso é hipocrisia. Do mesmo jeito também castigar excessivamente. A gente vai ver mais na frente sobre disciplina. Os filhos que me perdoem, mas vocês vão ouvir sobre disciplina. Mas castigar excessivamente. A criança faz alguma coisa e simplesmente, não vai sair mais não. Excessivamente. Impor exigências impossíveis. Quando você pede para ele fazer algo que ele não consegue fazer. Isso também traz ira aos seus filhos. E por último, um outro exemplo é você deixar de demonstrar amor pelo seu filho. Você não dá uma palavra de carinho para ele, você não diz nada, não elogia o seu filho uma vez, você não dá um abraço no seu filho, não dá um beijo no seu filho. Isso são coisas também que trazem ira aos filhos. Eu sei mais uma vez, eu sei que tem muitos aqui que não têm filho, mas aprendam isso já, desde cedo. Eu ouvi muitos sermões antes de ser pai desse tipo aqui, e isso foi muito encorajador para mim também. Então escutem, guardem no coraçãozinho de vocês essas verdades aqui de Deus. E aí Paulo depois ele diz uma frasezinha tão pequenininha que a gente vê aí, veja a parte B do versículo, ele diz assim, mas tratem de criá-los. Criá-los aí é uma palavra só no grego. Olha aqui, tá alguém precisando de obediência aqui, ó. O Conrado sempre faz a ilustração na prática, né? Essa aqui é a mesma palavra que a gente vê lá, o pastor Timóteo passou ontem nesse trecho também, de Efésios 5:29, quando a ordem para o marido cuidar da sua esposa, assim como ele cuida do próprio corpo. Isso aqui é a mesma palavra, criai-os ou criem-nos, é de você cuidar. A palavra aqui, a ideia é de nutrir, proteger, suportar, prover e instruir o seu filho. Você não é só apenas alguém que vai trabalhar, traz comida para dentro de casa. Não, é alguém que protege. Você demonstra um suporte, está ali com ele. Você é um provedor, tanto fisicamente quanto espiritualmente. No contexto do versículo 4, a palavra significa criar o filho num ambiente de disciplina e instrução baseado nos valores de Deus. É você entender a palavra, as verdades de Deus e você criar o seu filho baseado nisso. Esse ambiente de instrução transmite a ideia de aceitação, afirmação e amor. Isso não é uma coisa de psicologia não, tá certo? Isso aqui é o fato de você aceitar que seu filho precisa de ajuda, que ele é pecador, que muitas vezes ele vai falhar. Você vai mostrar para ele também algumas verdades. Quando ele falhar, você vai falar. Quando ele acertar, você vai elogiar. Você vai fazer o que é correto, mas em tudo isso você vai demonstrar amor pelos seus filhos.
Criar os filhos nesse sentido significa nutrir e advertir segundo os conselhos do Senhor. Não é segundo o que eu acho legal, não é segundo o que eu penso, não é segundo a psicologia positiva, a educação, isso e aquilo outro. É segundo o que Deus diz. A palavra de Deus tem respostas para nós criarmos e nutrir os nossos filhos em tudo que eles precisam. Eu estou olhando para o tempo ali, tá bom, pastor? Pais, como é que vocês... Olha aqui uma pergunta para os pais. Como é que você enxerga o seu filho? Simplesmente alguém que você está aí nutrindo, deixando ele crescer? Ou você enxerga ele como uma herança que Deus de fato lhe deu? Vocês precisam entender isso desde de novo. Filhos é Deus quem dá. Filho não é meu. É um presente que Deus me dá para eu devolver para ele em algum momento. Seja quando ele casar e ele sair de casa, ou seja, se Deus quiser levar o meu filho, não sei. Mas eu tenho que cuidar dele, nutrir ele o máximo possível. Não, meu filho não me pertence. Os meus filhos não me pertencem. É uma herança que Deus me deu e eu preciso cuidar muito bem dessa herança. Eu preciso cuidar com tudo que eu tenho, o máximo que eu puder dar para tratar bem essa herança, para batalhar pelo coração dele, batalhar para que ele cresça nos caminhos do Senhor, eu vou fazer. Isso é como se você tivesse uma herança e você quer fazer com que essa herança ela multiplique daqui a 30 anos. Já viu que tem pessoas que fazem esses investimentos? Dizem assim, rapaz, eu tenho uma herança, eu quero saber como é que essa herança vai estar daqui a 30 anos, eu quero que ela esteja 3 vezes mais. Onde é que eu invisto? O Senhor te deu uma herança. Depois de 20 anos, você pode perguntar, onde é que eu quero que ele esteja daqui a 20 anos? Ou se ele já tiver um pouquinho grandinho, onde é que você quer que ele esteja daqui a 10 anos? E Deus dá o caminho para você fazer essa herança chegar lá. A terceira coisa que a gente vê que ele diz aí, eu nem passei o segundo, né? Tratem de criá-los e depois na disciplina. O que ele quer dizer aqui na disciplina? Na disciplina na demonstração. Primeiro, né? Como nós devemos criar os nossos filhos? Por meio de filosofias, técnicas modernas? Não. Nós não devemos procurar a melhor técnica mais recente. A pessoa que está dando os cursos, né? Agora está na época dos cursos. Te ensinam a criar o seu filho e em 8 dias ele vai se tornar obediente. Está vendendo aí, viu? O Johnny está responsável aqui. Se você quiser, pode comprar. Está na promoção. Quem quiser comprar aqui em 8 vezes. Isso aí é o da moda, né? É o da moda. O pastor Timóteo vendia facinho, né? Porque tem 4 filhos bem criados, mas ainda bem que ele é crente. Então, está na época, né? Aprenda a cuidar do seu filho. A gente não precisa disso, irmão. A gente precisa basear os nossos ensinamentos e os nossos olhos na palavra de Deus. Deus, ele nos deu o que precisamos para criar os nossos filhos. E primeiro que ele diz assim, nós devemos criar os nossos filhos na disciplina. O que é disciplina? Os filhos já tremem, né? Aqui, quando ouvem disciplina, alguém aqui, estão olhando para mim torto aqui, eu não vou ensinar os pais a bater não, viu? Na disciplina, o versículo 4 aqui, também traduzido em 2 Timóteo, se você lembra daquele trecho sobre a palavra de Deus, o trecho que Paulo vai dizer que toda a palavra de Deus, ela é suficiente, né, para ensinar, para corrigir, e tem outros adjetivos. Mas o que ele diz aqui, que é a mesma palavra lá, é instrução. A palavra de Deus, ela é apta, ou é suficiente para instruir. É a mesma palavrinha de disciplina, lá em 2 Timóteo 3,16. E em Hebreus, lá naquele trecho conhecido também, que Deus disciplina aqueles que amam, Hebreus 12, 5 a 11, a palavra também é traduzida como disciplina, a mesma palavra. Deus disciplina os seus filhos e nós também, como pais, devemos disciplinar os nossos filhos. Isso indica que a responsabilidade dos pais é criar os filhos com instrução e disciplina. Enquanto é necessário corrigir o comportamento errado da criança, o alvo não é somente punir. O principal alvo da disciplina é alcançar o coração. As pessoas entendem muitas vezes disciplina assim, os pais. Meu filho errou. A ira subiu aqui para a cabeça, eu vou lá e
disciplina. Você está pecando. Isso é um exemplo de ira pecaminosa. Eu disciplino meu filho porque eu quero punir o pecado dele. Não é para satisfazer a minha ira. E isso eu alcanço o coração dele. Eu digo para ele, eu instruo, você pecou contra Deus. Você está sendo disciplinado por isso, por isso e por isso. Porque eu quero que isso entre lá no coraçãozinho dele, desde pequeno. Por isso eles precisam de instrução. Veja alguns trechos que a gente pode aprender em Provérbios, que são muito interessantes sobre disciplina. Tá dando para vocês verem? Tá, né? Olha só isso aqui, ó. Aqueles que dizem que não devem disciplinar os filhos. Se você pensa isso, você está desobedecendo a Deus, tá bom? O que retém a vara, odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Não, tem que esperar chegar nos 10 anos para disciplinar. Olha o que Salomão está dizendo para você aqui, ó. Desde cedo. Seu filhinho já nasce pecador. Tão lindo, né? Mas é pecador. Precisa de disciplina. O pessoal diz assim, rapaz, criança não precisa de disciplina, não. Isso aí não tem filho, com certeza. Só basta você ter filho para você saber que seu filho precisa de disciplina. Outro versículo, a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o livrará dela. Mais um, não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com vara, ela não morrerá. Se você a castigará com vara e livrará a alma dela de onde? Essa palavra pode ser traduzida tanto para o inferno quanto sepultura no hebraico. Então, se você não disciplina o seu filho, é o que a gente está vendo hoje. No momento em que a lei da palmada aí já está em execução há algum tempo, depois dessa desgraça, olha o que está acontecendo com a juventude nos nossos dias. Convém obedecer a Deus do que aos homens. A palavra de Deus diz ainda, Provérbios mais uma vez, Provérbios 29, 15 e 17. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma e vergonha a sua mãe. Corrige o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Aqui, olha o que o texto diz. A criança entregue a si mesma, né? Aqueles que fazem texto, eles aprendem sozinhos, eles vão aprendendo. Vão aprender mesmo, pode esperar. Observe aí que a gente vê que tem muito o uso, né, da vara. A vara é um instrumentozinho que causa dor mesmo, certo? A criança precisa disso. E aqui ninguém está falando de agressão. Pessoas que agridem seus filhos sem entender como fazer isso, elas precisam ser corrigidas tanto quanto os filhos. Aqui ninguém está passando pano ou passando a mão na cabeça de pai que o filho fez qualquer coisa, você vai lá e pune seu filho. Isso é agressão, isso não é disciplina. Disciplina é no modelo de Deus, bíblico. Você instrui, você mostra o que está fazendo e você vai fazer isso por amor. Você não está fazendo isso somente para punir o seu filho. Hoje em dia, pensa-se que a palmada ou surra é um método antiquado que resulta em danos emocionais. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem foi disciplinado quando criança? Agora baixa a mão. Quantos aqui são traumatizados hoje? Rapaz, ninguém. Está furado essas pesquisas aí, viu? Então, ninguém. Obviamente que muitos dos nossos pais pecaram por excesso. Tá traumatizada, Fanny? Bicho. depois a gente vai fazer uma oração por ti aqui, tá bom? Obviamente que os nossos pais, por serem ignorantes às vezes na fé, eles pecaram por excesso. Mas em onde nós ficamos traumatizados? Você que está aqui me ouvindo tem a oportunidade de aprender a como fazer e não pecar pelo excesso. Criar os seus filhos na disciplina e os seus filhos vão amar você. É o que o trecho diz, né? Olha aí o final. Olha o que esse versículo diz aí. Ó. Você terá descanso e ele será um prazer para a sua alma. Seu filho vai amar, porque ele vai ser alguém que vai trazer alegria para você. Então, esses danos emocionais é mais coisa da cabeça dos outros aí, porque pegam exemplos de crianças que são agredidas.
Crianças que são agredidas, os pais que agridem crianças, eles precisam de correção tanto quanto os filhos. Pergunte para você mesmo, se na sociedade, há 50 anos atrás, existia menos ordem do que hoje? Você acha? Quem tem mais de 40 anos aqui? Há 30 anos atrás, era mais difícil do que hoje? Você saía com tanto medo na rua quanto hoje? Olha o que a gente está vendo hoje. Nós vivemos numa cultura, atenção, nós vivemos numa cultura onde os filhos são o centro de tudo. O que acontece? O outro pastor Timóteo tocou nisso aqui ontem, rapidinho. Os pais acham que os filhos são o centro de tudo. Eu não estou falando de ninguém, mas talvez você já ouviu um Instagram que quando nasce o filho, aí os pais postam o meu maior amor. Crente não é assim não, irmão. Seu maior amor é a sua esposa e é o seu marido. O filho é uma bênção que Deus lhe dá, mas a sua prioridade ainda é o seu esposo ou a sua esposa. O filho, ele não chega ali para ser o centro de todas as coisas, o reizinho, né? Senta lá agora o reizinho e todo mundo é o servo dele agora. Bichinho, tão lindinho. Tão pecadorzinho também. Muitos pais não disciplinam o filho por medo de prejudicar o lado emocional das crianças. E, por consequências, elas se tornam mal educadas, não respeitam adultos e se tornam cada vez mais egoístas. O fato de você querer agradar mais ao mundo do que a Deus tem criado meninas e meninos com essas características. Mal educados, não respeitam adultos e tornam-se cada vez mais egoístas. Ainda que o mundo fale o contrário, Deus nos deu a autoridade de disciplinar os nossos filhos. Fisicamente, desde que isso seja com amor e sem ira. Pastor, mas o senhor não conhece, a minha família disse que vai denunciar. Convém agradar a Deus do que aos homens, irmãos. Seu filho precisa de disciplina. Quando ele pecar, você precisa ensinar e você precisa discipliná-lo. Senão você está criando filhos que futuramente eles vão trazer um desprazer para a sua alma. É o que a palavra diz. Outra coisa, uma disciplina física pode ser dolorosa, mas logo acaba e alivia a consciência da criança que desobedeceu. É assim que Deus disciplina os seus filhos. Você vai disciplinar o seu filho, daqui a pouco passa a dor. Quando você não disciplina, a dor vai ser prolongada. E Deus faz isso do mesmo jeito, aquele trecho que eu falei, de Hebreus 12, 10 ao 11. O escritor aos Hebreus, ele diz assim: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Quem gosta de ser disciplinado? Ninguém. Ninguém gosta, né? A realidade é, mas no momento dói. Dói, né? Eu sei. Eu apanhei muito, gente. Muito. Senhor, pastor, não acredito não. Que é isso, o senhor parece tão quietinho. Eu apanhei muito, eu não me aquietava, eu desobedecia muito. Mas sabe qual é o trauma que eu tenho dos meus pais hoje? Zero. Graças a Deus que eles pecaram pelo excesso. Eu sou grato a Deus por isso. E Deus me deu a oportunidade de aprender a fazer de maneira correta. Muito bem, e aí ele continua. Alguém tem alguma pergunta sobre disciplina? Escreve aí, que mais tarde os entrevistados vão responder. Temos entrevistados internacional, viu? Então aproveite. Tem desconto aí nas perguntas, tá? Olha aí, tá chegando. Ixi, é mesmo. Não, mas tem um internacional. Tá meio a meio. O texto continua. Na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui, Paulo não está falando só da parte de disciplina física. Enquanto a disciplina
a instrução, fala tem mais a ver com aquela maneira de disciplinar para correção. Aqui a gente vê que a admoestação, ela tem mais a ver com a maneira de educar com palavras. Educar filhos não é só punir. Nós podemos também educar com as palavras. Podemos não, nós devemos educar com a palavra. Isso inclui repreensão verbal, educação social e formação espiritual. Você saber, os seus filhos precisam saber a ouvir um não. Aquelas crianças que quando chegam no mercantil, que você dá um não para ele se joga no chão, aquela coisa toda. Eles precisam saber obedecer um não, e isso ensina em casa. Ele precisa saber a como respeitar as pessoas na sociedade. Os professores, a polícia, eles precisam saber, e os pais que fazem isso, olha, a polícia vai te pegar. Não faça isso com seus filhos, tá? Polícia não é uma coisa ruim. Você precisa ensinar eles a honrar aqueles homens e mulheres ali. Ensine a honrar os professores, ensinem a honrar as outras pessoas ao seu redor, os colegas de escola, os colegas de trabalho, os outros familiares, as outras crianças. Ensine os seus filhos a viver dessa maneira. E, principalmente, trabalhe na formação espiritual dos seus filhos. Eu não vou tocar tanto aqui, que o pastor Timóteo vai trazer mais detalhes para a gente depois. A Bíblia nos adverte a criar os nossos filhos no conselho do Senhor. Mas, em muitos casos, os pais acabam criando seus filhos segundo o conselho do mundo. Deixa eu destacar para você aqui algumas, na demonstração do Senhor, mas eu queria trazer para você algumas consequências ou algumas desgraças que acabam acontecendo no lar quando a gente cria os nossos filhos segundo o conselho do mundo ou não aplicamos o conselho do Senhor. Alguns erros na disciplina. O que a gente vê? Primeiro, condicionar a obediência à compreensão da criança. A criança não obedece, ela apenas concorda, né? Ela não sabe muito e tudo, então eu não vou disciplinar, eu não vou ensinar. Isso é tolice. A gente precisa ensinar de acordo com o que ela vai crescendo, de acordo com a compreensão dela. Segunda coisa é ajudar na obediência para evitar o confronto. A gente dá uma ordem para a criança, aí ela não faz, a gente vai lá e dá uma ajudinha para ela, né? Pega aquele copo ali, meu filho. Pega aquilo ali, você jogou ali, aí a criança não vai, aí você vai lá e pega juntinho com ela e bota no canto, né? Você não está treinando seu filho a obedecer. A segunda coisa é achar desculpas e justificativas para as manias. Rapaz, esse menino tem um gênio forte, né? Porque ele é colérico, né? Colérico, o que mais aí? Os nomes? Sanguíneo e tudo. Isso é pecado, gente. Colérico é ira. Isso aí o nome disso na Bíblia é pecado. Coisas que a psicologia está maquiando bonitinho, isso é pecado. O seu gênio é pecador, tá? Todos nós aqui somos, e nós precisamos educar esses meninos na disciplina. Não justifique os pecados do seu filho. Achar desculpas e justificativa para as manias. Isso aí é pecado, e pecado precisa de arrependimento, precisa de correção. É isso que Deus diz. Diferenciar, outro ponto que foi. Diferenciar ordens, mais ou menos importante. Não, quando for uma ordem assim, mais importante, ele tem que obedecer. Quando não for, né, ele pode dizer não. Seu filho precisa aprender a obedecer. Ou você precisa obedecer àqueles que estão sobre você com autoridade. Mesmo que você não goste dele. Se seu pai chegou e disse assim, quem está a autoridade sobre você é o pastor Timóteo, é a Andréia. Ou é o seu avô, a sua avó, quem quer que seja, você precisa obedecer a esse que está com autoridade sobre você. Não existe esse negócio de, não, eu vou obedecer quando for a ordem mais importante. Não existe isso não, tá bom? Outra coisa, deixar se manipular. Não, mãe, só dessa vez, vai lá. Ô pai, tu sabe, né? Eu não erro tanto assim. Deixa só essa vez. É o velho mala, né? Chamado. Fica manipulando e aí acaba não fazendo o que deve. Faça o que tem que fazer por amor ao Senhor. Você disciplina, você ensina, você corrige o seu filho. Não é por causa dele nem por causa de você. É para a glória de... Por quê? Quer com mais? Disciplinar os filhos e ensinar também é para a glória de Deus. Qualquer outra coisa. Depois, não exigir obediência total e restrita e imediata. Não, depois ele faz na hora que quiser, né?
O menino, você diz assim, vai lavar a louça. Aí ele, tá, depois do filme que eu vou. Aí chega de tarde, de noite, tá lá do mesmo jeito. E o filho vai aprendendo que, tá bom, eu obedeço, mas obedeço do jeito que eu quiser. Quando ele crescer também, quando ele receber uma ordem de uma autoridade, ele vai obedecer na hora que ele quer, né? As consequências vão ser outras. Outra, não exigir obediência na ausência dos pais. Você precisa ser obediente mesmo que seus pais não estejam presentes. Por quê? Porque obediência é uma questão de coração e Deus quem mandou. Eu não obedeço somente se os meus pais mandarem. É porque Deus mandou. A gente não pode inverter a ordem das coisas. Quem está sobre a nossa quem está sob nós, né? Nós estamos debaixo da autoridade de qualquer pessoa, nós precisamos obedecer essas pessoas. Eu estou sob a autoridade do pastor Timóteo, preciso obedecer ele. Preciso obedecer quem está sob a minha autoridade, que eu estou sob debaixo da autoridade. Isso não é vergonhoso, isso é bom, a gente precisa. Então obedeça. Mais um. Não entender que a disciplina é corretiva e formativa e não punitiva. Isso aqui também é um erro. Oi. Tá certo. Não entender que a disciplina é corretiva e formativa e não punitiva. Você não está, mais uma vez, disciplinando seu filho, ensinando seu filho só para punir ele. Você está corrigindo e, ao mesmo tempo, você está formando o caráter dele, ensinando ele a ser mais parecido com Cristo. E, por último, o que acontece também com os pais é a falta de perseverança. Onde você vê que, não, esse menino não obedece mais mesmo, deixa ele fazer o que ele quer. Isso acontece muito também nos lares. Deixa eu sugerir 3 Cs aí para vocês sobre disciplina. 3 Cs. Primeiro, comunicação. Quando você for disciplinar o seu filho, tanto agora quanto futuramente aí, aos que ainda não têm filhos, aprendam sobre comunicação. Lembra que eu falei sobre isso ontem? Comunicação com os filhos também é importante. Seja claro e objetivo nas regras. Mostre para ele o que ele deve fazer e por que deve fazer. Ensine para ele. Ensine também para ele quais são as consequências de quebrar essas regras. Aí, a gente é claro na comunicação, ensina, mas ao mesmo tempo também vai ter consequências se desobedecer. Se o seu filho anda roubando, ele vai saber que ele vai sofrer consequências. E essas consequências também, elas precisam ser adequadas. Ele está roubando, não, passa 10 minutos ali sentado, né? Ele bateu no rosto de alguém, fique 10 minutinhos sentado. Não. As consequências precisam ser adequadas, eles precisam aprender. E por último, consistência. Seja consistente. Ainda que pareça que não está tendo resultado, Deus uma hora vai alcançar o coração daqueles que estão sob sua responsabilidade. Seja consistente, mantenha. É Deus quem mandou você fazer isso e por isso você tem que manter a consistência. Isso aí é o primeiro ponto que nós vimos. Eu disse que ia gastar mais pontos, agora eu vou para o último ponto aqui. Eu vou ser bem mais rápido, os 2 últimos na realidade. Nós vamos ver em Colossenses capítulo 3, você pode avançar um pouquinho aí. Colossenses capítulo 3, eu trabalhei muito nesse capítulo, né? A gente vai ver os versículos 20 e 21. O ponto 2 é: crie os seus filhos para a glória de Deus. Não só crie os seus filhos para que eles sejam bem-sucedidos, como eu já falei aqui. Não crie os seus filhos para que eles tenham uma boa formação. Para que os seus filhos tenham a melhor profissão. Isso aí é um pensamento muito incrédulo. A gente precisa criar os nossos filhos para a glória de Deus. Ensine seu filho a ser o melhor estudante, o melhor profissional. Deixe ele escolher o que ele quer ser. Se ele quiser ser, sei lá, um administrador, seja um administrador para a glória de Deus. Se ele quiser trabalhar simplesmente numa profissão mais simples, seja para a glória de Deus. Não importa o que o seu filho vai fazer, ensine ele, crie ele para a glória de Deus. Crie ele para glorificar a Deus. Paulo ele diz aí no versículo 20,
Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isto é agradável diante do Senhor. Eles têm que entender que o seu processo de formação, você está criando eles para agradar ou glorificar a Deus. Seus filhos precisam entender que o maior alvo deles, assim como o seu, é glorificar a Deus, é exaltar a Deus. Paulo ele fala isso lá em 2 Coríntios capítulo 5, nos versículos 9 e 10, ele diz assim que nós um dia vamos comparecer todos diante do tribunal de Cristo. Os crentes em Cristo irão comparecer diante de Deus para prestar contas de Deus de como você tratou de viver essa vida. Não é para punição. Você colocou sua confiança em Cristo, você não vai ser condenado. Mas, ele diz depois, né? Ele diz assim, porque quer vivamos ou quer morramos, nós queremos ser agradáveis a Deus. Então, enquanto estamos vivendo aqui, sabendo que um dia nós vamos prestar contas diante de Deus do que estamos fazendo, nós vamos fazer tudo para a glória de Deus. Então, crie os seus filhos para a glória de Deus. Um exemplo que nós vemos muito triste, como eu já falei aqui, é do sacerdote Eli, lá em 1 Samuel. O sacerdote Eli era um homem que deixou seus filhos lá, Ofni e Finéias, fazer o que queria. Entraram no templo, se prostituíram com mulheres lá, profanaram o templo comendo as ofertas que não deveria. Eles foram para a guerra, morreram na guerra. Quando voltaram para dar notícia a Eli, o que aconteceu? Eli caiu da cadeira e morreu na mesma hora. Que história triste, meus irmãos. Nós precisamos criar os nossos filhos e entender que eles precisam, em última instância, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Não é somente para dizer assim, eu sou um paizão que o meu filho me obedece. Não. Para ele glorificar a Deus, exaltar a Deus. E por último, encoraje os seus filhos. Versículo 21, Paulo fazendo um eco do que ele falou lá no versículo 3 de Efésios, ele diz assim no versículo 21 aqui. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. O fato de também eu não ensinar ou errar na educação dos meus filhos, eles vão ser filhos desencorajados de obedecer e crescer no Senhor. Quando eu faço aquilo que Deus manda, eu estou encorajando os meus filhos a viverem uma vida para a glória de Deus. Aqueles que têm outros como autoridade, criado por vó ou criado por outras pessoas também, Deus também dá essa autoridade para as pessoas que estão sob a sua autoridade, tá? Então, em alguns momentos eu fui criado pela minha avó, passei um tempo com a minha avó. Minha avó tinha autoridade sobre a minha vida. Outros momentos eu precisei ficar sob a responsabilidade de algumas pessoas que minha mãe ia trabalhar, então eu passava o dia com outras pessoas. Elas tinham autoridade sobre a minha vida. Então, se Deus colocou outras pessoas de autoridade na sua vida também, você precisa aprender em obediência para a glória de Deus. Não é somente porque eu quero obedecer e só quando for meu pai. Não. Aprendam a obedecer àqueles que Deus colocou que você está sob a responsabilidade. Nós, como pastores, não queremos que vocês nos obedeçam só porque nós somos pastores. Porque nós queremos que vocês glorifiquem a Deus. Nós queremos vê-los crescendo, amando ao Senhor, crescendo no temor do Senhor. Esse é o nosso desejo. Aqui talvez seja a oração de todos nós. Assim como o João disse lá, na última carta, já prestes a morrer, o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, escrevendo lá para as igrejas, aos seus discípulos, ele disse, eu não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade, ou que eles vivem em obediência. Não tem maior alegria para nós, pastores, para nós que somos pais, para vocês que futuramente vão ser pais, vocês vão saber disso. Não tem maior alegria de vocês saberem que os seus filhos andam na verdade em obediência. E isso só é possível se vocês aplicarem os princípios da palavra de Deus. Se vocês colocarem de fato, como eu já falei outras vezes aqui também, sobre as suas vidas, os princípios da palavra de Deus, Deus pode usar a sua vida para glorificar Ele na criação de filhos, no casamento
na formação de família. Essa é a minha oração. Eu espero que daqui a alguns anos a gente veja muitos testemunhos e frutos desse retiro. Nosso desejo é que daqui a um tempo, jovens que estão aqui, a gente possa olhar para trás e vocês disserem o quanto isso foi impactante para vocês. Esse é o nosso desejo. Não existe maior alegria do que isso para nós, como pastores e pais, do que esta de ouvir que os nossos filhos vivem de acordo com a verdade ou em obediência. Vamos orar? Eu quero encorajar os filhos, se vocês não têm vivido de acordo com a vontade de Deus, vocês têm sido desobedientes, vocês possam se voltar para o Senhor, perguntando como que vocês podem agradá-lo e nós podemos ajudá-lo, assim também como os pais. Aqueles que estão aqui, que não têm criado seus filhos no temor do Senhor, na disciplina, nós também queremos encorajá-los a vocês serem obedientes a Deus. Não é a mim nem o pastor Timóteo, é a Deus. Vocês precisam obedecer a palavra de Deus. E isso é agradável ao Senhor. Ó Pai, eu agradeço a Ti pela Tua palavra que tem respostas para tudo que precisamos. Obrigado por esses princípios preciosos da palavra de Deus. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu tens sido aquele que nos dá a resposta do que precisamos. Que essa mensagem possa impactar os corações dos pais, dos filhos que aqui estão, daqueles que são solteiros, daqueles que futuramente ainda irão ter filhos, aqueles que são casados e ainda não têm filhos, mas que daqui a pouco o Senhor vai dar também. Que todos eles possam ser encorajados, ó Pai, a terem filhos para a glória de Deus. Não há tesouro maior nesse mundo que o Senhor possa nos dar do que família. Isso é uma maravilha, um presente, uma dádiva que o Senhor nos dá nesse mundo quebrado e caído. Ó Deus, impacta principalmente jovens que aqui estão, têm sido tão bombardeados com ideias malignas de que a família não vale a pena, de que casamento não vale a pena, de que ter filhos não vale a pena. Destrona, Senhor Deus, esses deuses falsos na cabeça deles, no coração deles. Que eles possam se voltar para Ti, Senhor Deus, e entenderem que eles podem, segundo a Tua vontade, serem maridos, esposas que glorifiquem ao Senhor, e que não há coisa mais importante nesse mundo do que eles obedecerem a Ti na formação familiar. Nosso trabalho é importante, nossos estudos são importantes, mas criar filhos para a glória de Deus, ser casado para a glória de Deus, isso não tem preço que pague, Senhor. E nós queremos que isso seja inculcado nas mentes daqueles que ainda não casaram ou aqueles que ainda irão chegar no tempo de casar. E também, Senhor Deus, nos casais que aqui já estão, que o Senhor possa encorajá-los a amar, os maridos amarem as suas esposas, as esposas amarem os seus maridos, ambos amarem os seus filhos, os filhos obedeçam aos seus pais, como nós temos cantado aqui e estudado também. Se tem filhos que têm dificuldade em obedecer, que são cheios de si, que eles olhem para os exemplos bons e também para os exemplos ruins da Bíblia, que eles possam arrepender-se, saber que o Senhor colocou os seus pais como autoridades e eles devem obedecê-los. Aqueles que também estão aqui, Senhor Deus, que mesmo quando não estiverem sob a tutela dos seus pais, eles possam ser pessoas que testemunhem lá na escola, na faculdade, na vizinhança, onde quer que eles estejam, eles possam crescer em obediência ao Senhor. Eles não obedecem por causa de nós, mas por causa do Senhor, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço isso e te agradeço. Amém.